Olá, querido ouvinte. Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar nos acompanhando aqui na HCJB e ser abençoado aqui pelas nossas devocionais, né? E pela palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de devocionais com o título Parábolas. E vamos trabalhar algumas devocionais sobre as parábolas do Senhor Jesus, né? Sobre os seus ensinamentos. E nós pretendemos começar no capítulo 15 de Lucas, onde tem ali 3 parábolas que representam o reino dos céus, que representam a salvação do Senhor Jesus ao seu povo, né? E aí vamos passo a passo aí nas devocionais, trabalhando o assunto parábolas. Deus abençoe a sua vida, obrigado por nos acompanhar. Divulgue este ministério, divulgue essas devocionais, compartilhe e que Deus abençoe você e sua família. Eu quero iniciar esta série com a primeira parábola do capítulo 15 de Lucas, que é sobre a ovelha perdida. Essa parábola também se encontra em Mateus 18, do versículo 12 ao 14. Ela é mais explicada e mais, aos meus olhos, bem colocada aqui no livro de Lucas, que está a partir do versículo 1 até o versículo 7. E eu vou ler e vou comentar alguns detalhes com vocês sobre essa parábola, tá? Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois já encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola é realmente muito citada, muito usada, e provavelmente você já ouviu em outras situações alguém contar ou pregar sobre essa parábola ou algum estudo sobre essa parábola. E eu queria ressaltar alguns detalhes sobre esta situação da ovelha perdida. É interessante que neste primeiro episódio, nessa primeira parábola do capítulo 15, o Senhor usa aí um comparativo de um total de 100 para 1, ou seja, 1%, né, da realidade das ovelhas que ele está contando aos discípulos. E depois você vai ver nas outras situações que nós vamos dar sequência neste capítulo inicialmente. A outra parábola é 10%, porque eram 10 dracmas e a mulher perdeu uma. E a parábola do filho pródigo, que era de 50%, porque o homem tinha 2 filhos, né, pelo que se entende do texto, e um deles tinha se perdido e depois foi encontrado ou voltou à casa do pai. Então, até para você comparar aí em percentual, né? Mas nesse caso da ovelha perdida é 1%. E esse texto nos conta a ideia de um pastor que cuidava de 100 ovelhas e uma delas se perdeu, provavelmente por descuido, né? A ovelha ela pode se perder por descuido, por desatenção e também por rebeldia. E é por isso que algumas vezes o pastor tem que ir lá e com seu cajado puxar ela pelo pescoço ou pelas pernas, e aí colocar no seu ombro e aí cuidar desta ovelha para que ela possa conduzir a vida dela depois junto com o rebanho, né? E aqui o Senhor fala desta citação que pelo jeito era muito comum entre os pastores de ovelha, de que uma ovelha se perdesse e o pastor então tivesse que gastar tempo procurando esta ovelha, ver aonde ela se perdeu. Algumas vezes ela queria pegar um caminho diferente, um atalho, alguma coisa assim, e acabava caindo num buraco, se enroscando em arbustos e se machucando, né?
ou talvez até se cortando ou quebrando uma perna, alguma coisa assim podia acontecer com a ovelha, e ela podia simplesmente se perder do rebanho e se afastar do seu pastor, né? E o Senhor Jesus está contando aos discípulos que isso é algo comum que aconteça na vida daqueles que servem a Jesus, o seu supremo pastor. E muitas vezes, então, o pastor deixa as 99, né? E vai buscar aquela ovelha que sumiu do rebanho, que se perdeu. Vai procurar onde estava perdida. E a ideia aí é mostrar que cada uma das ovelhas são importantes para o Senhor Jesus. Cada uma são importantes ao seu pastor. E ele não se importa em gastar tempo procurando, em gastar esforço procurando. Então ele deixa num local seguro, né? Deixa as 99 e vai atrás dessa outra ovelha que tinha sumido, que tinha se perdido. Então, alguns casos pode ser que ela simplesmente se perdeu por descuido, se distraiu, né, do rebanho e se perdeu. E talvez outros casos porque ela também teve uma atitude rebelde, de se afastar do seu pastoreio, de se afastar do seu pastor, e também talvez até nem ouviu o que o pastor estava orientando. É comum que aconteçam de ovelhas não ouvir o seu pastor. E aí também é comum que elas se deem mal, que elas se machuquem, que elas caiam em despenhadeiros, que a vida não vá bem mais depois que se afasta do seu supremo pastor, que é Jesus Cristo. Claro que aqui esse texto não está falando do pastoreio específico humano aqui da terra, está falando do pastoreio do Senhor Jesus na vida dos seus. Mas quantas vezes também o pastor aqui da nossa igreja, o pastor da tua igreja, nos traz uma orientação e você se desagrada, se revolta, se afasta da igreja, se afasta do pastoreio, do convívio daquela pessoa que quer o seu bem, que te orienta, te dá dicas, te aconselha para a tua proteção. E às vezes lá na frente aquela pessoa vai ver, puxa, que bobagem que eu fiz. Não ouvi o meu pastor, não dei atenção, não procurei uma opinião, né? Eu não estou dizendo, como algumas denominações fazem aí, que você tem que procurar a opinião do seu pastor para tudo, né? Se você vai viajar de férias, se não vai, se você pode trocar de carro, não tem problema que você também pergunte estas coisas. Mas algumas denominações trabalham para que você fique preso a essa situação de estar perguntando tudo ao seu pastor. E não há essa necessidade. Agora, quantas decisões você pode levar, pode chegar no escritório do seu pastor e colocar, por favor, pastor, ore por mim, me oriente, qual a sua opinião, o que você faria no meu lugar, o que eu posso decidir sobre isso, né? Então você tem essa liberdade de buscar quem pastoreia na sua igreja, quem cuida de você, né? E normalmente os puxões de orelhas que nós recebemos são por amor e para o nosso bem. Mas a gente tem uma tendência de se revoltar quando alguém puxa a nossa orelha. Não vai por esse caminho, não tem essa atitude. E a gente, eu que sei da minha vida, eu que sei o que eu faço, né? Eu quero decidir para o meu futuro. E quantas vezes as nossas decisões nos afastam do rebanho, nos afastam da presença do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vai nos resgatar de novo, vai atrás de novo. E talvez hoje o Senhor Jesus esteja falando ao seu coração através dessa devocional para você voltar, para você recomeçar. Talvez você tenha que voltar lá atrás, onde você saiu brabo, rebelde, reclamando do seu pastor, e talvez você tenha que voltar lá atrás e pedir perdão, se reconciliar e, em primeiro lugar, voltar-se ao Senhor Jesus, ao primeiro amor. Deus abençoe a sua vida, que você seja uma ovelha que sempre esteja disposta a voltar aos cuidados do pastoreio do seu pastor, do pastoreio do Senhor Jesus. Eu quero orar com você ainda. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado pela tua presença em nossas vidas e porque o Senhor cuida de todas as suas ovelhas de uma forma igual e ama todas também de uma forma incondicional. Abençoa o teu povo,
Abençoa cada um que ouvir esta devocional, que ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa, protege e dá o crescimento que cada um precisa. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.